eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são 2 atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Agora, deixa eu falar um negócio aqui, porque a gente está falando do Zenit, do Claudinho. A gente está falando... O que o Zenit tem de parecido com o Porto, com o Shakhtar, com todos esses times que pegam talentos aqui? Esses caras querem revender os seus jogadores, querem fazer dinheiro com isso. É o sistema que esses clubes na Europa funcionam. Receber em euro, que né? torna muito mais difícil uma negociação com o Claudinho. Tô errado? Não, receber em euro também, né? Tem isso. E a cotação do euro hoje é diferente da cotação de quando eles vieram aqui comprar. Exatamente. Tem isso também, né? A gente lembra que o Claudinho era tão importante para o Zenit que o Juninho confessou que os caras chamaram ele de volta, chamou os 2 jogadores de volta, né, durante o amistoso da seleção, porque eles tinham que jogar a Liga dos Campeões. Então, eram caras importantíssimos já para esse clube. Agora, é claro que se o Flamengo chega um ano antes, trazia aquela história o estopim da guerra, o campeonato parou, a Rússia ficou fora aí das competições internacionais. Alguns jogadores voltaram para o Brasil, né? O Maicon é um exemplo, né? Acabou vindo para o Corinthians. Mas agora, aquecendo de novo o mercado, tendo a oportunidade de clubes ali próximos. O Shakhtar cansou de vender, né, jogadores para a Inglaterra, jogador para a Espanha, jogador para a França. Na época que o Shakhtar, a escalação, você falava assim, é só brasileiro que joga no Shakhtar? É impressionante. E todos vendidos, né? Todos iam para... O William acabou indo para a Inglaterra, o Fred acabou indo para a Inglaterra, o Luiz Adriano, né, acabou indo para a Itália. Então, é um clube realmente que tem essa característica, o que torna mais difícil a negociação. Mas escancara também, porque se o Flamengo não consegue concretizar essa negociação, já diz para o torcedor, olha, se vocês querem o Claudinho, que é caro, dá para tentar outro aí na mesma linha, que talvez seja mais acessível para o Flamengo trazer. Então, já cria uma pressão na própria diretoria, porque sabe que vai ter que trazer jogadores nessa janela. O nome dos dois é um ótimo nome. Sim, excelente. A gente está falando aqui, o São Paulo começou o seu trabalho no Flamengo dosando a energia de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ora começava um como titular, ora começava outro como titular. Entrava ali 25, 30 minutos, o outro ficava 75 minutos em campo. 70 minutos. Agora, com os 2 juntos, a gente percebe o quanto ele precisa de reposição. É o que o Zinho falou, né? Ele teve que mudar no segundo tempo a linha de 3 dele toda, do 4-2-3-1. Saiu Everton Ribeiro, que é um cara que sai da direita para dentro, ou seja, o Wesley é o jogador que faz a transição pelo corredor e vai até a linha de fundo. No segundo tempo, o Wesley também se desgasta, porque esse ir e vir desgasta mesmo sendo um garoto. O Arrascaeta é um jogador também que traz para dentro, mas também tem que voltar acompanhando o volante adversário. E o André é um jogador que subia muito para fazer a criação. O Ganso voltava para ajudar também na criação. Sobrecarrega um time que já tem o Thiago Maia, que talvez seja o único volante. Tudo bem, chega o Alan agora que dá um equilíbrio esse meio campo. O Pulgar é um jogador que com o São Paulo ele cresceu também, mas é um time que se desequilibra quando o físico exige. E a gente viu no segundo tempo, o Fluminense, 16 finalizações, 11 foram no segundo tempo. 6 no primeiro, 11 no segundo. Foram 6-6, inclusive, no primeiro. 5-5 no primeiro tempo. A minha matemática é horrível. 11 mais 6 dá 17. Não dá 16. Foram 5 no primeiro tempo e 11 no segundo. Você se formou em jornalismo. É isso, tá certo. Mas a gente tem que fazer conta, senão alguém leva o nosso, né? Tem que saber fazer conta certa. O básico tem que saber. Mas a gente percebe essa queda de rendimento no segundo tempo. Por conta disso, né? E eu acho que preencher o elenco com jogadores de qualidade, o Claudinho é um jogador que o Everton Cebolinha talvez foi, quando foi contratado, olha, vem um cara aí para assumir a ponta, tem o Bruno Henrique que já estava lesionado, e aí entra o Everton, vai equilibrar esse time, não conseguiu. O Claudinho tem uma posição diferente, joga um pouco mais por dentro, é um jogador de muita velocidade, um jogador de movimentação para o lateral também, mas um cara para jogar um pouco mais como um segundo atacante, jogar um pouco mais por dentro. O Everton Ribeiro, o contrato dele vai até dezembro, e o Flamengo não se dispôs até agora a renovar o contrato. Então, significa dizer que um nome será buscado. Porque o Everton Ribeiro, para mim, se jogo sim, jogo não, ele está entre o melhor ou o segundo melhor em campo. Jogo sim, jogo não, ele é o melhor ou o segundo melhor. Então, ontem não foi o Everton Ribeiro. Sabe por quê? Porque o jogo fugiu da característica do Everton Ribeiro. Aí ficou na madeirada, aí não é característica dele.
O jogo na pancadaria não é. O dele é na bola, no toque, na categoria, na bola em profundidade, enxergar o jogo e tal. Aí ele joga. Mas eu também já disse aqui, eu vou repetir. O Everton Ribeiro joga nos outros 19 do futebol brasileiro. Dos outros 19 da primeira divisão, o Everton Ribeiro joga. Talvez não jogue no Flamengo, porque o contrato dele não vai ser renovado. Mas se ele falar, tô querendo... Ah, sim. Aparece. O 19 levanta a mão, Levanta a mão. Puxa vida, vai aparecer... Vocês gostariam? Gente à torta e à direita atrás dele. Não sei se essa notícia aí, que saiu recentemente aí, se ela facilita, talvez, essa negociação justamente do Claudinho para chegar no Flamengo. Mas... faz uns 2 dias aí, ele teve um bate-boca ali com o técnico do Zenit. O Zenit foi campeão da Supercopa da Rússia, tudo mais, assim, pra cima do CSKA, mas ele teve um bate-boca ali. Mas independente disso, tem um cara que manja de meio campo, que sabe ali o que é um meio campo e jogar no meio campo, é o Zinho. Vou perguntar pra vocêzinho, ó, De La Cruz e Claudinho no Flamengo, chega e joga? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente está falando de jogadores de altíssimo nível, mas que vão ter que chegar e provar novamente num clube que vem ganhando muito nos últimos anos com esses jogadores que aí estão, que já provaram, que já mostraram que são capazes. Nenhum demérito a nenhum outro clube, mas... você, às vezes, é muito bom jogador num time e vai para um outro, você não consegue render, não encaixa. Aí a diferença, para mim, do craque, né? O cara que chega e joga em qualquer lugar. Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, o Claudinho, para mim, ele parece mais com o Arrascaeta do que com o Everton Ribeiro. Então, quando você fala do Claudinho chegar para jogar, ele vai jogar ao lado do Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta saindo do time, não sendo titular. Vai chegar para quando não joga um, joga o outro. Porque para jogar os dois, esse desequilíbrio sem a bola vai acontecer. O De La Cruz já é diferente. Acho que ele recompõe mais, ele é mais tático também. Ele consegue pelo lado, faz muito bem isso. Só que eu estou pensando assim, tem Bruno Henrique, tem Everton Cebolinha, tem Luiz Araújo, aí vai vir o De La Cruz. A não ser que vá sair mais alguém. Porque é bom você ter muitas opções. Mas você ter o excesso, vai ter jogador que, de repente, vai nem conseguir ficar no banco. São ótimos jogadores. Eu vejo um movimento da diretoria em buscar esses atletas mais jovens, é que eles vão reformular o elenco. Os caras com mais idade já não estão na pretensão de uma continuidade. Acho que Bruno Henrique e Everton Ribeiro têm muita lenha para queimar ainda. Infelizmente, o Bruno Henrique, quando recuperou o seu condicionamento, e aqui no programa eu, Pascoal, até o Mauro Naves também falava, que já merecia ser titular, não porque entrou e fez gol, não, é porque ele entrou e mudou o jogo. O Bruno Henrique entrou e deu uma característica que o quarteto mágico do Flamengo se encaixa. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E ele é um cara que joga pelo lado, quando recompõe taticamente para marcar, libera mais até o Arrascaeta, mas quando tem a bola se transforma num segundo atacante e que faz o Gabigol crescer. O Gabigol ao lado do Bruno Henrique é um jogador melhor. Ele é bom jogador, mas quando ele joga ao lado do Bruno Henrique ele fica melhor. Porque o Bruno Henrique compensa quando ele sai da área. Ele entra como um elemento surpresa e faz muitos gols. Infelizmente se machucou. A gente não sabe como vai ser essa volta até ele entrar no ritmo de novo. Então eu tenho minhas dúvidas, são ótimos jogadores. Tem condição financeira? Tá com grana sobrando? Parece que tá. Compra, contrata. Aí é problema do treinador, dor de cabeça que todo treinador quer ter. Grandes jogadores. Só que eu acho você descartar um Everton Ribeiro, ainda com 34 anos, dando o resultado que dá, eu acho injusto nem procurar ele para dar uma satisfação, para falar, vamos renovar, não vamos renovar, porque para mim ele ainda é titular no Flamengo e seria titular nos outros 19 também. É isso, o Everton Cebolinha, quando vem de Portugal, é isso, né? Vai chegar e jogar,
talvez não rendeu tanto, assim como o Vidal. Aliás, o Vidal, hein? Sabe o que é o curioso? Tem que mudar de jogo aqui, mas o Vidal... Mandou logo. Isso? O Vidal mandou uma mensagem, parece. E ele nem fez questão ele não fez questão de escolher palavras, não. Pascoal, mas tem uma coisa, onde o São Paulo ganhou foi lá no Chile que ganhou. Mas Chileno, inclusive diz que o treinador é perdedor. Então, mas isso é assunto para... Porque o Vidal... Será que tá magoado? Copa América. Essa geração do Vidal, o Vidal tem uma carreira que, pelo amor de Deus, campeão alemão, campeão espanhol, campeão italiano, jogou na Juventus, jogou em Barcelona. Jogou em só time gigantesco. E tudo bem, campeão da Copa América. Com quem? O primeiro título do Chile. Jorge Sampaoli. A melhor campanha foi com o São Paulo. E sabe o que é curioso? Ontem ele entrou no jogo contra o Bahia, jogando como meio armador, um pouco mais à frente do Fernandinho. Uma posição, como trouxe o Zinho aqui, que é uma carência no Flamengo ali para concorrer com o Arrascaeta. A questão não é um jogador que recompõe, não é um jogador que vai também sem a bola voltar 30, 40, 50 metros. Não com o Arrascaeta lá na frente. Ele no Atlético vai ser meio armador. Pelo menos o primeiro desenho é totalmente diferente do que foi ele no Flamengo, na passagem dele pelo Flamengo. Só para passar a régua, Pascoalzinho. Chama ingratidão isso aí, será? Não, isso aí ele levou pro coração. Ele levou pro coração. Mas o São Paulo deixou ele jogar quando ele chegou. Quando o São Paulo chegou, ele escalava ele. Ele não estava tomando mel, ele estava mordendo a abelha. De tão nervoso que ele ficou, pra você ter uma ideia. Um coração amargurado, então cheio de feridas, é difícil, meu amigo. É difícil, mas isso é assunto para um outro dia. Vamos falar. Pergunta rápida para você. Você tem interesse em marketing digital? Criar um negócio na internet? Afiliado ou esses assuntos? Bom, se sim, eu tenho um convite para você. Daqui a pouco eu vou dar uma aula online onde eu mostro a minha estratégia de marketing digital que me fez desde 2010 até hoje não ficar um único dia sem vender. Eu sei que parece incrível, sei que até parece mentira, mas na aula eu mostro a prova disso aí. Já são 10, 11 anos aí sem passar nenhum dia sem vender. Bom, falei 10, 11 anos, na verdade é uns 12 anos aí, só que antes disso eu não usava plataformas, então eu não consigo provar. Mas o que eu consigo provar é de 10 anos para cá, você vai ver na aula. Para isso eu uso um método, e nessa aula eu vou mostrar qual que é esse método e como que você pode aplicar também. Essa aula é de graça e para você participar é só clicar aqui embaixo. Estou te esperando.